Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos também. Hoje é a nossa primeira live do evento Pasquim Brasil, segunda edição. Para quem é novo aqui na página, para quem começou a seguir a página depois de julho do ano passado, acho que não tinha ouvido falar ainda desse evento. É um evento que eu criei o ano passado. Eu criei aqui a Para Além de Hogwarts, a página no Instagram, que ela já existia no Face. Em fevereiro, quando foi em junho do ano passado, eu fiz o primeiro evento de lives aqui e eu dei o nome de Pasquim Brasil. E a ideia desse evento é trazer uma série de pesquisadores para falar sobre tudo, sobre as relações, né, entre Harry Potter, suas áreas de pesquisa, ou também para falar sobre relações entre história e literatura, como é o caso da nossa live de abertura de hoje. E a primeira edição do evento Pasquim aconteceu entre junho e julho do ano passado. Inclusive, todas as lives ficaram salvas no IGTV. Caso vocês queiram assistir essas outras lives, esses episódios, é só vocês acessarem o IGTV aqui da página que vocês conseguem assisti-las. E todas as lives aqui, né, nós teremos agora 7 lives na segunda edição, todas também ficarão salvas no IGTV. E hoje, então, a gente dá início a essa segunda edição. Serão 6 convidados, 7 lives, que é a última live sou eu que vou fazer. Novamente, a gente conta com o apoio da Editora Rocco. Então, já deixo aqui o meu muito obrigado, Editora Rocco, pelo apoio. Gente, hoje a gente tem um super convidado, então, que é o historiador Luan. Eu vi que ele já está presente aqui na live, vou convidá-lo logo mais. E para quem já assistiu outras lives aqui na página sabe, né, a live ela funciona no formato de entrevista, eu como entrevistador, o convidado como entrevistado, e ao longo da fala, seja minha, seja do Luan, vocês têm total liberdade para fazerem comentários e perguntas ao Luan, tá? E aí eu vou lendo aqui o que vocês estão escrevendo e algumas perguntas eu posso passar para ele também. Tá? O Luan, daqui a pouco ele estará com a gente, ele vai se apresentar, mas só falando brevemente, né, ele é historiador de formação, atualmente ele faz doutorado na Federal Fluminense, e o tema da live de hoje é História e Literatura. A gente vai falar sobre as relações entre História e Literatura, então para quem é da área ou para quem não é da área, é uma live muito bacana para entender, né, o que tem a ver essas duas áreas. A gente vai falar, claro, de Harry Potter também e um pouquinho das pesquisas que ele fez no mestrado e faz agora no doutorado. Então espero que vocês gostem, sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Pasquim Brasil, a primeira live de 7. Espero que vocês gostem da live de hoje e que vocês assistam também as demais. Então, Luan, eu vou aqui aceitar o seu convite, ou, na verdade, eu vou te mandar o convite, Luan, e aí você, assim que aparecer, você pode aceitar. Olá, Luan. Tudo? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Espero que também esteja tendo um retorno legal aí. Sim, tô dando para te ouvir tranquilo. Primeiramente, Luan, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui na tarde de sábado com a gente. Não, cara, eu que agradeço, enfim, primeiramente, né, boa tarde a todas, todos e todos, agradecer primeiramente ao Vitor pelo convite maravilhoso, né, acho que estou um pouco nervoso porque é a minha primeira vez numa entrevista desse formato, mas principalmente bem animado para discutir, agradecer também o apoio da Editora Rocco e principalmente de vocês, né, que estão aqui presentes com a gente nessa tarde de sábado, para, enfim, falar um pouquinho sobre as relações de história e literatura, mas também falar sobre Harry Potter, né? Acho que talvez a paixão que une todos nós, de alguma maneira. Sim, com certeza, só tenho que te agradecer mesmo. E, Luan, eu pensei, assim, da nossa conversa, ela ser dividida em 3 blocos. Aí no primeiro bloco a gente fala um pouquinho sobre Harry Potter, você contar um pouco sobre sua história como fã. No segundo bloco a gente falar propriamente sobre o tema da live, né, as relações entre história e literatura. E no terceiro bloco a gente fala um pouquinho sobre o que você pesquisou. Tem muitas pessoas que estão aqui assistindo a live, algumas alunas minhas que têm muito interesse em Idade Média, em literaturas medievais, então elas estão bastante ansiosas para te ouvir também, falando um pouquinho disso. Você acha que é bacana a gente fazer dessa forma, esses 3 blocos? Perfeitamente. Acho que o que for melhor para você e principalmente para quem tá nos assistindo, né? Perfeito, então. Bom, então, para a gente começar o primeiro bloco, eu vou pedir para você se apresentar. Eu falei bem brevemente o que você era, de onde você é, mas acho legal se puder falar tanto de onde você vem, de qual parte do Brasil, o que você faz, o que você estuda, seus cursos também, que você ministra uma série de cursos, então acho que seria legal a gente começar com você se apresentando. Não, tranquilo. Então, gente, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde, agradecer mais uma vez ao Vitor, agradecer a vocês também pela presença, pela audiência. Meu nome é Luan Moraes, eu tenho graduação em História e mestrado em História pela Universidade Estadual do Ceará.
Atualmente estou fazendo doutorado pela Universidade Federal Fluminense e os meus temas de pesquisa têm um interesse mais específico sobre literatura medieval, ali no que a gente entende como Idade Média Central, né? Os séculos ali que vão do século XI até o século XIII. Especificamente, meus interesses particulares de pesquisa são lidar com novelas de cavalaria, romances de cavalaria, histórias de amor, enfim, um conjunto de apresentação e de representações sobre damas e cavaleiros no período medieval. Agora, no doutorado, especificamente, eu estou trabalhando com uma coisinha mais específica que mistura diferentes espaços temporais e geográficos, né? Eu continuo trabalhando com romances de cavalaria ainda nesse recorte que eu já mencionei, né? Ali na região que a gente entende hoje como França, mas também estou pesquisando áreas insulares, especificamente o espaço irlandês na chamada Alta Idade Média, né? Para tentar minimamente perceber algumas rupturas, algumas permanências de alguns temas, de alguns motivos, de alguns personagens específicos nesse intercâmbio cultural entre o espaço continental e o espaço insular. E, como o Vitor falou, né, eu estou, desde o início do ano, ministrando uma série de cursos, principalmente de caráter um pouco mais teórico, um pouco mais metodológico, que, enfim, visam explicar um pouco, mais ou menos, quais seriam as relações que a história, né, que é a minha área de estudos, que é a minha área de especialização, pode ter com a literatura, com um documento literário, né, com as fontes literárias. Porque espero que ao decorrer da entrevista fique um pouco mais claro, que eu vou tentar minimamente deixar mais ou menos aqui de onde partiu esse interesse, né, de onde partiu essa preocupação de trabalhar e de instrumentalizar a documentação literária com um documento histórico, né? Porque tudo aquilo que nós, homens e mulheres, produzimos, deixamos como testemunho, como vestígio, é de fato o interesse sumário do historiador e da historiadora. Então, acho que em linhas gerais é isso. Perfeito, obrigado, Luan. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho sobre Harry Potter, né? Se você também é um grande fã da saga. E aí eu sempre gosto de começar perguntando para os entrevistados como que a pessoa se tornou fã. Porque é sempre legal a gente conhecer um pouco a história, né? Então se puder falar um pouquinho como você conheceu Harry Potter, quando foi, como você se tornou fã. E também já emendando com uma outra pergunta, o que te chamou a atenção quando você começou a ler, conheceu a primeira vez a saga, te fez gostar, e o que te faz gostar dela ainda hoje? A gente já estando aí em 2021 e tal, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, seria legal. Então, eu acho que para a nossa geração, para a minha geração, acredito eu ali, que a gente ali nasceu no começo dos anos 90, por favor, sejam gentis, não façam as contas. Eu acho que, de certa forma, é um clichê, mas é um clichê que cabe para todo mundo, né? Eu, de certa forma não, eu cresci literalmente junto com Harry Potter. Curiosamente, eu comecei pela série de filmes, né? Eu lembro que eu fui assistir a Pedra Filosofal com a minha mãe nos cinemas e, de repente, enfim, me encantei pelo universo mágico, por aqueles lugares fantásticos, por aqueles personagens e, de certa forma, até que eu descobri, enfim, que era uma série de livros. Eu acho que na época, ali, início dos anos 2000, eu fiquei muito curioso, né? Porque a minha mãe sempre foi uma das minhas maiores incentivadoras em relação à leitura, em relação à literatura. E eu acabei pedindo para ela, olha, mãe, um filme é baseado num livro, etc e tal. As minhas amigas e amigos no colégio tinham, e eu acabei, enfim, enchendo o saco da minha mãe, olha, mãe, compra, me dá de presente, não sei o quê. E ela acabou comprando o primeiro livro e eu devorei, né? Eu sempre fui um leitor muito, muito ávido e, de certa forma, me encantei em descobrir coisas que até então eu só tinha visto no filme, né? De certa forma, mas quando eu fui para as páginas do livro, eu fiz o caminho inverso, eu me senti ainda mais impelido, me senti ainda mais encantado, né? Sem, perdão do trocadilho, com o universo. Então, desde então, eu sempre fui, ano após ano, acompanhando os lançamentos, sempre tentando me atualizar ao máximo. E ao longo de toda a minha trajetória, sempre foi o interesse que mais me chamou a atenção foi realmente a relação de amor, de companheirismo, de amizade, que, de certa forma, acho que Harry Potter ele consegue se comunicar com diferentes públicos, com diferentes faixas etárias, com diferentes gêneros, de maneiras muito específicas. No meu caso, o que chamou mais a atenção à época, né, sei lá, com 12, 13 anos de idade, foi o fato realmente de você perceber que, olha, existem
possibilidades de você manter um vínculo afetivo, um vínculo familiar mesmo, com pessoas que não necessariamente são do mesmo sangue, que não são sua família, mas que ao mesmo tempo são sua família. Então, eu acho que mais me chamou a atenção foi a questão da amizade, do companheirismo, do afeto, da lealdade que, enfim, né, o trio mágico, Hermione, Ron e Harry tinham entre si, e posteriormente, acredito eu que todo mundo aqui tenha feito algum tipo de releitura da obra, a gente vai descobrindo coisas novas, né, e até então, que num primeiro momento a gente analisava puramente por uma via afetiva, por uma via mesmo de você conseguir se conectar de alguma maneira àquele universo, outras coisas começam a surgir, né? Quando você adquire um certo tipo de maturidade, quando você também começa a experimentar outras coisas na sua vida. Mas eu acho que a gente pode discutir isso ao longo da entrevista. Mas acho que em Minas Gerais, o meu primeiro contato foi esse. Ah, sim. Eu acho que a grande maioria da nossa geração que cresceu com Harry Potter é um contato bastante semelhante, né? O dos filmes a gente acabou indo para os livros. E você tem um livro e um personagem favorito, ou você é daquele fã que gosta de tudo e não consegue falar o que tem de mais legal na saga? Cara, tava pensando muito sobre isso nesses dias, porque a última vez que eu reli inclusive, foi em 2018. Porque, enfim, eu acabei... É uma coisa curiosa também. Eu não tenho nenhum livro de Harry Potter aqui em casa, mas já li todos várias vezes, porque eu acabei dando de presente para uma antiga paixão um box com 7 livros, né? E eu acabei, na época que a gente namorava, eu acabei pedindo para ela, não, eu não tô fazendo nada, eu vou reler. E ao longo de um mês eu consegui reler os 7 livros. E relendo, justamente por conta, enfim, né, em 2018, já faz 3 anos isso, você acaba percebendo outras coisas e algumas nuances de alguns personagens que até então tinham passado despercebidos. Então hoje, por exemplo, eu consigo dizer que o personagem que talvez eu mais me identifique e talvez que eu consiga gostar mais por uma série de questões, seja o Lupin. E um outro personagem que eu gostaria muito de ser amigo e gostaria muito de ter uma relação, porque, enfim, eu tenho uma pessoa que é parecida, mais ou menos, com essa personagem, porque é o tipo de pessoa que eu gosto de estar perto, e é o tipo de pessoa que me faz sentir bem, que é a Tonks. Curiosamente, né? O casal. Mas eu acho que o personagem que eu consigo mais me identificar por uma série de questões é o Lupin. E uma personagem que com certeza eu queria muito ser amigo seria a Tonks mesmo, porque de uma certa maneira são tipos, né? Ou são, sei lá, vamos falar em arquétipos. São arquétipos de personagens, de indivíduos que eu conheço e que eu convivo no meu dia a dia e que me fazem bem, né? Que são pessoas extremamente queridas para mim. Então eu acho que... Eu pensei no Sirius, só que lembrando de algumas coisas, eu tipo assim, nossa, o Sirius ele consegue ser bem arrogante quando ele quer, né? Então ele consegue ser bem intragável, mas eu acho que ficaria com Tonks e Lupin. Sim. E aí, dando um spoiler para quem ainda não leu os últimos livros, mas são 2 personagens que acho que nenhum leitor fã superou a morte ainda no final, né? Porque acho que são personagens muito queridos, o Lupin e a Tonks também. Acho que o Lupin, não é o meu personagem favorito, mas entre os professores, eu acho que é o professor que eu mais gosto ali também. E a Tonks realmente, quando ela aparece, é impossível a gente não gostar dela, da caracterização e de como ela é, né? Mas legal, o pessoal tá comentando aqui também do que eles gostam e tal. Depois eu leio ao final, se der tempo eu leio ao final da nossa live. E Luan, eu vou partir então para o nosso segundo bloco, então começar a falar do tema da live em si. Antes só vou dar um recadinho que muitas pessoas acho que entraram depois que eu dei o recado inicial da live. Mas pessoal, ao final da live eu vou sortear este livro aqui, este caderno aqui da Entre Linhas Cadernos, né? Entre Linhas Cadernos é uma página aqui do Instagram que elas fazem, são 2 amigas minhas, a Bruna e a Carol, e elas fazem cadernos artesanais. E elas têm a coleção inspirada em Harry Potter, né? Então a capa é feita com pano, é muito legal, muito bonitinho. Então, para quem quiser concorrer ao caderno, continue assistindo a live, que mais pro final da live eu vou falar como vai ser o sorteio, como que vocês podem ganhar esse caderninho, que eu vou enviar por correio para vocês. Mas, Luan, desculpa ter parado só para dar esse recado final, mas eu acho que agora a gente pode então ir pro tema principal, né, que é a questão da história e da literatura. E aí, acho que para começo de conversa, seria interessante você explicar pra gente o que essas 2 áreas que parecem tão distintas
podem ter em comum e por que para o historiador, para nós historiadores, a literatura ela vai ter determinada importância, ela pode ser utilizada, né? Então, quais são as relações entre história e literatura? Elas são semelhantes, elas são diferentes? E qual a importância dela, então, para a gente que é da história? Então, acho que para começar, eu vou fazer, enfim, menção e referência a um gigante da crítica literária brasileira, talvez um dos maiores intelectuais brasileiros do século XX, da história do nosso país, que é o Antônio Cândido. O Antônio Cândido ele vai dizer, um textozinho muito bonito e muito forte, chamado Direito à Literatura, que a literatura ela é uma necessidade universal. E ela sendo uma necessidade universal, ela parte do pressuposto que nós, seres humanos, em qualquer período histórico, em qualquer espaço geográfico, nós sentimos a necessidade de enfabular. E nessa necessidade de enfabular, ou seja, nessa necessidade da gente aprender, refletir, apresentar, representar, expor e explicar o mundo de determinadas maneiras, né? Seja mesmo até para quem está numa racionalidade moderna, né? Partindo pela razão, partindo pela crítica documental, da empiria, até mesmo aquelas sociedades com todas as aspas ditas primitivas, que possuem também a sua literatura, que é o folclore. O folclore não deixa de ser um tipo de literatura, então a gente também tem que pensar nessa maneira. Então acho que o Antônio Cândido ele foi muito certeiro quando ele disse que a literatura é uma necessidade universal, que nós seres humanos sentimos a necessidade de enfabular, justamente porque o modo como nós compreendemos a nossa vida, o nosso mundo, e principalmente as relações que nós temos uns com os outros, ela parte dessa necessidade que nós temos de nos encontrar no mundo. E aí vai entrar diretamente já um diálogo com aquilo que nós historiadores fazemos, né? Acho que, para quem não é da área, uma das definições clássicas de história é que história é o estudo das ações dos homens no tempo, dos indivíduos no tempo. Então dá uma ideia muito grande de o quê? Processo. E justamente por conta da literatura, dessas formas, enfim, variadas de você representar, refletir, conhecer e explicitar o mundo em que você vive, a história, de uma certa maneira, vai se apropriar da literatura, ao mesmo tempo respeitando os limites que as próprias construções literárias exigem. Porque o próprio conceito de literatura que nós temos hoje, ele não foi para sempre assim, né? A nossa racionalidade moderna hoje, o jeito como nós entendemos literatura hoje no século XXI, ele é herdeiro de uma tradição do século XVIII, século XIX, que entende literatura como um conjunto de textos específicos, escritos em determinada língua, organizados sobre uma determinada lógica, que, em linhas gerais, tende a narrar ou tende a apresentar elementos e acontecimentos fictícios, né, que não tem uma correlação tão gigante assim com o chamado mundo real. Só que, por a literatura ser essa necessidade universal, por a literatura passar por esse conjunto de apropriações específicas ao longo do espaço-tempo, daí nós temos que ter a noção de que a literatura, ela é e só pode ser compreendida enquanto um conceito, enquanto uma categoria que é historicamente definida. Porque as formas que as sociedades constroem esse tipo de conhecimento, elas mudam com o tempo. Então, obviamente, o conceito de literatura hoje não vai ser igual ao conceito de literatura do século XVI, XVII, ou até mesmo na pré-modernidade, como é o meu caso, né? Então, eu acho que o que a literatura pode nos dizer e o que o documento literário, de certa maneira, pode nos falar é que, talvez de todas as formas documentais, a literatura seja aquela que, curiosamente, estou puxando sardinha aqui para a minha área de atuação, talvez ela seja mais rica justamente porque a literatura, graças a essa necessidade de enfabular, ela não está presa, ela não está, digamos que, agrilhoada a determinadas necessidades, por exemplo, que nós historiadores temos em respeito ao documento. Então, ela pode enfabular, ela pode narrativizar, ela pode relativizar, ela pode apresentar de diversas maneiras diferentes. Cabe a nós, historiadores, sabermos como instrumentalizar, respeitando, obviamente, os limites. Porque o que nós, historiadores, fazemos e o que a história se configura, obviamente que não é igual à literatura. Mas uma grande confusão que é feita é porque o modo como nós contamos história e como nós escrevemos história, ele é um modo
narrativa. E a literatura, veja só você, curiosamente, também ela se expressa por meio da narrativa. Só que se a gente for pegar esse pensamento, até mesmo que tautológico, ora, se a história se utiliza na narrativa e a literatura se utiliza na narrativa, só que a literatura lida com ficção, logo a história é igual à literatura e não tem diferenças gritantes ou significantes entre elas, né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Uhum. Perfeito, Luan. E aí, você falou, né, da importância que a literatura tem, você puxou sua sardinha, né, falou da Idade Média e tudo mais. E aí a questão que fica agora é há um tipo específico de literatura que pode ser utilizada pelo historiador, que vai ser lida como fonte histórica, ou qualquer literatura pode ser transformada em fonte? Porque há ainda hoje toda uma ideia de uma alta ou baixa literatura, que eu particularmente discordo. Para mim existe literatura e ponto final, mas muitas pessoas ainda hoje pensam que, por exemplo, é super válido, ok, estudar o Shakespeare ou estudar o Machado de Assis e tal, mas aí outros autores talvez não. E aí a pergunta que eu tenho para você, e aí perguntando sua opinião propriamente, existe um tipo ideal de literatura? Ou o historiador tem que quebrar essas barreiras de alta e baixa, de literatura clássica ou não, para utilizá-la como documento? Não, então acho que eu concordo com você também. Eu acho que essa é uma divisão meramente, puramente elitista, né? No sentido de você categorizar e hierarquizar estruturas do conhecimento humano e de apresentação. Nesse sentido, olha, isso é baixo, isso é alta literatura. Não, isso é literatura. E aí a gente volta para a própria definição, né, uma das definições do que seria literatura, que a primeira não existe cânone literário, não existe obra literária, não existe tradição literária que possua valor inerente em si mesma. Porque quem atribui valor a algo somos nós, indivíduos. Então, a própria divisão do que seria uma alta ou uma baixa literatura, ela é externa a esse tipo de produção. Porque uma casta de seres iluminados vai dizer, olha, isso aqui presta, isso aqui não presta. Tipo, não é papel da crítica literária, nesse sentido, de estabelecer essas hierarquias e colocar em determinadas caixinhas. Agora, existem determinadas estruturas formais, narrativas, estéticas e históricas que nos permitem, por exemplo, avaliar um determinado tipo de produção de outra. Então, é óbvio que eu não vou analisar uma peça shakespeariana do mesmo modo como eu vou analisar, por exemplo, um romance de Young Adult, hoje em dia. Porque, primeiro, são temporalidades completamente diferentes, são contextos históricos completamente diferentes e existem demandas, inclusive externas a essas produções, por exemplo, mercado editorial, demanda de público, pesquisa de mercado, etc. e tal, que de alguma maneira vão interferir nesse tipo de categoria. Então eu acho que para nós historiadores e historiadoras, quando a gente vai se debruçar sobre um documento dessa natureza, a gente tem que prestar atenção nisso. Não existe obra literária com valor inerente em si, não existe também obra literária ou produção artística ou produção cultural que seja isenta de algum tipo de ideologia, de algum tipo de pensamento cultural, social e político, porque mesmo os indivíduos que produziram esse determinado tipo de obra são homens e mulheres do seu tempo. E que, de certa maneira, estão, digamos que, conformados, ou até mesmo, a depender da época histórica, limitados às suas condições existenciais de classe, raça e gênero. Por isso que eu sempre gosto de reafirmar isso quando eu falo nos meus cursos, enfim, nas minhas intervenções sobre literatura. Não existem homens e mulheres à frente do seu tempo. Todos nós somos indivíduos pertencentes à nossa época. O fato de um autor ou de um autor ter capacidades estilísticas, capacidades narrativas, capacidades, enfim, artísticas de apresentar uma profundidade muito grande nas suas obras, não necessariamente faz essa mulher ou esse homem ser um ponto fora da curva. E sim que determinadas condições históricas e materiais de existência impeliram esse indivíduo a formular tais coisas. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Porque eu acho que nós não podemos entender a literatura apartada do seu contexto social, muito menos os homens e mulheres que, enfim,
produziram e que estão reproduzindo determinadas características desse mundo material que a gente vive. Certo? Então, eu acho que a gente tem que ter esses cuidados de análise, mas concordo com você que essa mera hierarquia do que é alta e baixa literatura, ela pode acabar caindo num perigo terrível, que é a gente esquematizar aquilo que deve ou ser não lido, ou do que aquilo que deve ou não ser estudado, ou daquilo que deve ou não ser criticado e analisado, né? Porque, enfim, ainda nessa discussão, só para finalizar, para a resposta também não ficar muito grande, para não cansar você e quem está nos ouvindo, ainda assim, tá ótimo. A própria necessidade, porque nós temos gostos individuais, então é óbvio que quando a gente vai ler algum texto, algum tipo de obra, a gente pode gostar ou não gostar. Só que o fato da gente gostar ou não gostar, por ser um valor subjetivo, de certa forma, a gente tem que meio que se despir desse preconceito, mas ainda conservá-lo de, olha, eu não gostei disso por isso. Mas, ao mesmo tempo, não se furtar a crítica. E apresentar o porquê que você não gostou. Você pode simplesmente não gostar, apresentar os seus argumentos, mas nem por isso você vai dizer, olha, não presta, não serve para nada, não quer dizer nada. Até mesmo aquilo que a gente acha que não quer dizer nada, tem algo a nos dizer. E aí, já retomando uma reflexão do Jacques Legoff, para quem é da área, né, num livrozinho chamado História e Memória, nós, historiadores, temos que também saber ler os silêncios da documentação. Então, muitas vezes, aquilo que a documentação não nos diz, de maneira explícita, cabe a nós entender o porquê que isso foi sublimado, porquê que isso foi eclipsado, porquê que isso não está de forma tão explícita assim. É fazer uma leitura a contrapelo, como diria o Walter Benjamin, da documentação. Sim. Perfeito, Luan. E você poderia dar um exemplo dessa questão do silêncio? Porque eu acho que é um ponto fundamental, né, para o trabalho do historiador. Não só o historiador que está lidando com a literatura, mas com qualquer tipo de trabalho historiográfico. Então, se você puder trazer, pode ser da sua pesquisa mesmo, mestrado, doutorado, essa questão dos silêncios, né? Porque essa é uma questão que vira e mexe aparece aqui na página. Quando eu faço algum texto mais analítico, ou mesmo a última postagem que eu fiz, que gerou bastante polêmica da questão da gordofobia, então muitas pessoas procuram que tenha uma palavra específica no texto para dizer, olha, então o texto está dizendo tal coisa. E os silêncios, como você colocou, realmente dizem muita coisa também. Então, se você puder dar esse exemplo, que eu acho que vai ser interessante para quem não é da área de história também entender o que significa falar em silêncios na documentação. Eu vou dar um exemplo da minha área, e talvez infelizmente, gente, vocês me perdoem, porque talvez eu vá alienar, enfim, 99% da audiência agora, sobre esses silêncios na documentação. Existe um gênero medieval muito engraçado e também muito mal compreendido, que é um gênerozinho chamado fabliau. Em linhas gerais, o fabliau medieval são narrativas satíricas, engraçadas, jocosas, com um alto teor erótico. Então, são narrativas realmente que fazem menção, que brincam, que tiram sarro de todas as classes sociais no medievo. Não importa se você é um clérigo, não importa se você é um nobre, não importa se você é um campesino, enfim, não importa se você é um cavaleiro. Ninguém escapa das críticas ferozes dos fabliaus medievais. Só que, curiosamente, a gente não tem nos fabliaus medievais nenhuma menção explícita à monarquia, por exemplo. A gente não tem troças, a gente não tem contos de moral, a gente não tem situações embaraçosas envolvendo reis e rainhas. Mas a gente tem situações embaraçosas envolvendo bispos, envolvendo cardeais, envolvendo a alta cúpula da igreja, envolvendo nobres, envolvendo duques, etc. e tal. Só que os monarcas parece que estão à margem, que estão apartados e que não são diretamente envolvidos nessa crítica. Aí você pode se perguntar, bom, se a documentação medieval não faz relação, não faz menção direta a reis e rainhas, mas faz menção direta, por exemplo, a condes, a duques e a duquesas, o que é que explicaria, por exemplo, essa falta de menção, essa falta de referência a reis e rainhas? Uma das saídas, e uma das hipóteses que eu trabalho, é que os próprios reis e rainhas, por patrocinarem esse tipo de produção, porque a produção literária medieval é uma produção, de certa maneira, patrocinada, embora haja algumas produções independentes nesse sentido. Mas, por conta mesmo das grandes cortes europeias
patrocinarem diretamente esse tipo de produção, obviamente que eles vão ter que dar um espaço, uma certa distância para si. Então, no caso do Fabliaux, especificamente por ser um gênero de alta crítica, de alto teor erótico, de alto teor sarcástico, digamos que os reis e rainhas não iriam se sentir muito confortáveis se algum exemplo tão descarado assim de como um rei se comportava no seu ambiente privado, ou de como uma rainha se comportava também quando estava assim no seu espaço individual, né, apartado dos grandes salões, das grandes cortes, da própria companhia do esposo, não seria tão interessante assim. Ao mesmo tempo, a própria existência de menções de situações completamente vergonhosas da própria corte que estava em torno dessa monarquia, ela também é interessante porque é uma forma dessa própria monarquia de denunciar, de apontar e de fazer, de certa forma, um encaminhamento pedagógico, olha, de como nobres e nobres, de como a aristocracia medieval se comportava. De fazer uma denúncia dizendo assim, olha, nós, ex-rainhas, estamos além disso tudo. Esse mundo completamente desavergonhado, onde as tensões sexuais existem, isso não faz parte da nossa existência. Isso aí é coisa de gente menor do que nós. Porque nós, enquanto estamos no topo da hierarquia, né, a gente está além disso. Então, se você fizer uma leitura disso, e você, enfim, for rastrear de qual corte, por exemplo, partiu um manuscrito, ou de qual corte, por exemplo, é mencionada diretamente nesse escrito, você pode fazer uma leitura um pouco mais acurada disso. Então, não necessariamente, apesar de nós, historiadores, trabalharmos com vestígios e não com a falta deles também pode ser um indicativo de pesquisa, um indicativo de documentação. Porque aí também um outro exemplo, para finalizar essa reflexão sobre o silêncio da documentação, seria a própria presença da grande maioria de pessoas que viveu no período medieval, que é o chamado campesinato. Ora, o campesinato, no medievo, ele não é mencionado de forma explícita na documentação medieval. É quase que o grosso da documentação medieval, por ela ser restrita a um determinado grupo de indivíduos, quando eu falo indivíduos, é no gênero masculino mesmo, um grupo de indivíduos, clérigos em sua maioria, que, enfim, compilaram, copiaram, reproduziram e preservaram um tipo de tradição manuscritural, meio que quase que o campesinato no medievo não existisse, porque a gente só vê histórias de reis, rainhas, donzelas, damas, cavaleiros. A minha pesquisa, inclusive, fala um pouco sobre isso. É como se o terceiro extrato, né, aqueles que trabalham, não existissem. Só que a própria falta de vestígios documentais de maneira mais gritante sobre o campesinato não necessariamente indica que o campesinato não existia. E aí parte do pressuposto de você fazer uma leitura comparada da documentação, de você pegar documentações de natureza diferente para comparar. Então, tipo, se eu trabalho com literatura medieval para fazer uma pesquisa histórica, é óbvio que eu não posso ficar preso somente a essa tipologia documental. Eu vou ter que trabalhar com registro canônico, eu vou ter que trabalhar com documentação oficial, com documentação estatal e por aí vai. E é nesses silêncios, nessas lacunas que eu vou preenchendo as minhas hipóteses e que eu vou, enfim, dando um corpo mais ao meu objeto, né? Acho que tem um grande professor de história medieval, que é o professor Mário Jorge, que ele fala, gente, por motivos óbvios, se não é possível, se eu dizer que não é possível fazer história do campesinato na Idade Média, então simplesmente a gente tem que parar de pensar que é possível fazer história medieval, sem falar de campesinato. Então acho que em linhas gerais seria isso. Sim, e aí, perfeito, Luan. E aí isso liga também a importância da gente pensar, né, sempre o contexto de produção, né, você mencionou isso também na sua outra fala, porque eu acho que essa também, se você puder comentar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que essa é uma característica também do trabalho dos historiadores com a literatura, né, você mesmo falou que a obra, ela não tem valor em si, e não dá também para a gente trabalhar com literatura focando só no texto, né, a gente tem que ir para questão do contexto, autoria e tal. Então eu queria que você comentasse um pouquinho disso também, porque que é tão importante. Né? Você já falou um pouco, mas eu acho que você pode falar um pouquinho mais. Por que é tão importante a gente pensar, não pensar só no texto em si?
Porque na área da crítica literária, por exemplo, há trabalhos brilhantes sendo feitos só com o texto, né? E sem preocupação com qualquer coisa externa. Mas para o historiador isso não seria possível. E por que não seria possível? Então, aí você me pegou porque dentro da história existe uma certa corrente de pensamento, uma corrente teórico-metodológica que se aproxima de certa maneira... Opa, desculpa, gente. Normal acontecer. Se aproxima de certa maneira dessa crítica literária que faz uma leitura imanentista, ou seja, que o texto fala por si só e que a gente tem que se preocupar com as estruturas textuais, né? Eu, por exemplo, trabalho na perspectiva de perceber a história, de perceber a própria documentação e a própria produção histórica, uma perspectiva materialista. Ou seja, uma perspectiva que vai levar em consideração um contexto social de produção, que vai levar em consideração a própria condição existencial desses indivíduos, desses autores, dessas autoras na produção dessa arte, né? Porque a literatura, antes de tudo, embora ela seja um produto social, ela também é uma forma de arte, porque é uma forma de manifestação de determinadas condições objetivas e subjetivas, conscientes e inconscientes de um indivíduo, mas também de um determinado contexto. Porque eu acho que não tem como a gente pensar uma produção artística apartada novamente da sua realidade social. Existe um crítico literário, que talvez seja o meu maior professor atualmente, que é o Raymond Williams, que ele vai dizer que a literatura ela é uma categoria histórica, social e especializante. E o próprio fato dela ser uma categoria histórica e social não necessariamente vai dizer que ela está apartada dos impulsos subjetivos, por exemplo, do autor ou da autora. Mas sim que esses impulsos subjetivos eles são impelidos pelas condições materiais de existência desses indivíduos. Então, mesmo que você tenha uma preocupação estética no sentido de tentar perceber e tentar compreender ao máximo aquilo que o texto está lhe dizendo, você fazer, enfim, uma hermenêutica do texto mesmo, olha, a autor utiliza essas figuras de linguagem, ele quer dizer isso, ele parte por isso, etc e tal. Se a gente for pensar a produção textual, a produção artística de uma maneira mais geral, apartada dos seus referenciais extratextuais, a gente não caminha, gente. Simplesmente. Porque a gente vai ficar fechado na ideia de que o texto ele fala por si só. E aí, acredito eu, aí já é um posicionamento individual meu. O nosso trabalho de historiadores, historiadoras, de intelectuais, de formadores de opinião, enfim, engendradores do conhecimento, seria reduzido meramente, e aqui todo respeito, mas não é nesse sentido, mas meramente como tradutores, por simplesmente uma determinada realidade social. Ou seja, a gente estaria apenas traduzindo para o século XXI, por exemplo, aquilo que a documentação medieval, no meu caso, século II, século III, quer dizer. Então, paradoxalmente, ironicamente, a gente estaria fazendo uma leitura neopositivista dessa documentação. Se a gente for pensar que não é possível analisar o texto para além dessas referências diretas e implícitas na sua estrutura. E aí a gente vai estar simplesmente aleijando uma produção documental do seu contexto extratextual, né? Porque, de novo, aí já vem um outro grande professor, um outro grande crítico literário, um outro grande historiador da literatura, George Lukács. A gênese, a eficácia, com aspas, a eficácia, o desenvolvimento da literatura só é possível de ser compreendida se nós entendermos esse desenvolvimento integrado de maneira orgânica no próprio desenvolvimento histórico de uma determinada época e de uma determinada sociedade no espaço-tempo. Ou seja, não tem como pensar em hierarquias, em bolhas. Olha, a literatura está aqui, a cultura está aqui, a arte está aqui, mas a sociedade está aqui. E em algum momento desse desenvolvimento elas vão se tocar. Não, é uma estrutura, uma engrenagem maior. Então não tem como tirar uma ou outra. Né? Porque, de novo, o modo como nós enfabulamos, o modo como nós produzimos, o modo como nós nos posicionamos no mundo... Gente, desculpa, mas parece uma coisa meio óbvia, mas eu acredito que vale a pena falar. A gente só se movimenta, a gente só faz algo, a gente só parte para ação, a gente só responde concretamente ao mundo quando a gente sente as estruturas materiais mudando ao nosso redor, gente. Então, a nossa ação não é fruto de uma consciência individual,
A nossa ação não é fruto de uma ideia que está pairando no éter, não. Porque o que gera a nossa ação, a nossa resposta, o nosso posicionamento e a nossa própria produção intelectual e artística é o modo como essas estruturas materiais se transformam e como a gente sente e reage dessa maneira, né? E aí, fecho com uma frase muito boa de um cidadão que é meio mal visto na área das ciências humanas, que um cidadão vai dizer que é o seguinte: quem gera a consciência é o ser. E não é o ser, e não é, o ser que gera a consciência, né? Acho que, então, tipo assim, a ordem muda, né? Não é a consciência que gera o ser, perdão. É o ser que gera a consciência, porque essa consciência ela é moldada e ela molda a partir de estruturas materiais, de estruturas reais e presentes. Então, não é o contrário. Então, acho que de maneira eu posso resumir nessa reflexão. E quem disse isso foi o Marx, né? Sim, eu concordo plenamente, Luan, assim, concordo plenamente. Eu até esqueci, né? Por fora minha, eu falei da crítica literária, eu não falei que também entre historiadores a gente vai ter também algumas correntes que defendem nessa questão do texto pelo texto. E aí eu vou entrar em outro tema agora com você que também gera bastante polêmica e discórdia, seja na história, nas áreas humanas como um todo, que é a questão da autoria. Como a gente vê ou trabalha com a autoria? Porque tem algumas correntes interpretativas pautadas principalmente na questão da morte do autor, né, teorizada pelo Roland Barthes, que vai defender que o autor já morreu e tudo mais. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a questão da autoria, como você vê, né, como que a história vê, mas principalmente como você vê, e se você quiser dar exemplos também trazendo sua pesquisa, eu acho que é legal. E aí comentar também, o autor morreu na história? Ele já está morto? Vai ser morto algum dia? Será? O que você pensa em relação a essa questão? Essa questão da morte do autor é uma grande polêmica, principalmente porque um dos principais defensores disso, você já comentou, foi o Roland Barthes, né? E tem um outro também muito influente, que é o próprio Michel Foucault. Se o Roland Barthes, ali no final da década de 60, ele vai falar, né, a morte do autor, e o próprio Foucault depois, inclusive eu acredito até eu, de maneira um pouco indelicada para o ofício acadêmico, ele parte da reflexão do Barthes, só que ele não cita o Barthes em nenhum momento, de um texto clássico dele chamado O que é o Autor. Mas eu acho que a gente pode partir dessa perspectiva de que, ao meu ver, dizer que o autor morreu seria matar o contexto dessa obra. Matar o autor também é matar o contexto. Embora, obviamente, a gente não deva tanto se prender a perspectivas individuais, políticas, culturais e sociais de um determinado autor ou de uma determinada autora, porque não necessariamente, gente, aquilo que este autor, que esta autora impõe ou publiciza na sua produção intelectual é reflexo imediato de todo o conjunto complexo que define esse autor, que define esse indivíduo, né? E acho que o maior exemplo claro disso é a própria J.K. Acho que para quem está mais ou menos antenado da produção intelectual da J.K., do próprio ativismo digital que ela vem deixando mais pontual nos últimos anos, ela se envolveu numa série de questões extremamente problemáticas, extremamente complicadas, mas que quando você vai olhar para a obra dela, né, fazendo esse esforço de pensar não somente a história a partir do presente, porque isso seria, enfim, um anacronismo gritante, mas sim de pensar o presente pelo passado e o passado pelo presente, porque, de certa maneira, tudo aquilo que nós, historiadores e historiadoras, produzimos parte do nosso presente, é impossível que seja o contrário, é impossível você fazer algum tipo de intervenção intelectual que esteja apartado dessas nossas necessidades. A própria obra da J.K. muitas vezes vai de encontro àquilo que ela vem deixando mais claro nas suas redes sociais. É uma história que fala sobre companheirismo, é uma história que fala sobre amor, é uma história que fala sobre fidelidade, que fala sobre tudo, sobre respeito. Que acho que, infelizmente, é uma coisa que tem faltado para a própria J.K. ultimamente. De você respeitar que, embora ela seja uma mulher do seu tempo, da sua época, ela não é simplesmente qualquer pessoa no sentido de não ter acesso à informação ou de não ter acesso minimamente a um nível de discussão que simplesmente não seja, sei lá, gente, tolerável e até mesmo desrespeitoso para com algumas pessoas e para algumas existências em especial, hoje em dia. Então ela vem sendo muito criticada por um termozinho que você
enfim, vendo alguns textos seus, vendo também algumas intervenções suas, que é o chamado queerbaiting, né? Porque de repente a mulher simplesmente ela está fazendo um próprio retcon na própria obra dela, porque enfim, a obra é dela, e ela pode fazer o que ela quiser, escrever o que ela quiser e dizer, olha, é isso aqui a partir de agora, que ela vem, digamos que, acenando, fazendo acenos à comunidade LGBTQIA+, mas que ficando ali apenas um discurso da aparência, um discurso de uma representatividade vazia, e que não questiona, por exemplo, a lógica por trás dessas estruturas. Então, tipo assim, e aí a gente volta nessa questão realmente de você matar o autor e de você simplesmente analisar o texto como produção nossa, que nasceu do nada, nasceu da mente brilhante de alguém e simplesmente a gente não tem que se preocupar com o autor, porque, enfim, o autor não vale nada, é mau caráter, não sei o quê. E aí chegamos na questão polêmica, né? Ok, a pergunta de $1 milhão. E aí? É possível separar autor e obra? É possível a gente fazer essa divisão tão grotesca, fazer esse corte assim tão violento? Porque, por exemplo, um outro grande indivíduo, outro grande autor, que é extremamente problemático por conta das suas posições individuais e as suas visões de mundo, é o próprio H.P. Lovecraft. Gente, o Lovecraft ele foi um homem dos anos 20, nos Estados Unidos, racista até o último fio de cabelo. Só que ele não deixa transparecer isso de maneira tão gritante nos seus contos. Em alguns sim, em outros não. Só que, para quem está familiarizado com a própria estrutura do texto Lovecraftiano e com aquilo que o Lovecraft se propõe a trabalhar, que é chamado horror cósmico, a própria descrição e o uso enorme, aí você já fazendo uma leitura do texto, o uso enorme de adjetivos, de advérbios, de condições, demonstra que ele, ao mesmo tempo, narra o horror de maneira tão inarrável que você não consegue compreender aquele choque. Só que esse choque dele de narrar o grotesco, de narrar o absurdo, vem justamente das suas posições classistas de, nossa, o mundo está se globalizando cada vez mais e de repente eu estou vendo aqui no meu bairro asiáticos, afro-americanos, pessoas diferentes da minha classe. E essas pessoas me incomodam. E eu não vejo a naturalidade nisso, porque até então esse bairro era tão muito bem frequentado e agora todo tipo de gente está aqui andando livremente. Então eu acho que são preocupações que a gente deve ter. Mas, por exemplo, no meu caso, muitos dos autores da minha documentação são anônimos. Então, embora alguns outros não sejam, eu acho que esse esforço de você tentar compreender a obra em um determinado grau, tá, gente? Por si só, e quando for possível fazer esse link, fazer essa relação com o autor ou com a autora, ele é necessário. Mas eu acho que você simplesmente matar ou apartar a obra do seu contexto de produção, e principalmente do contexto de produção que impeliu esse autor, essa autora, a fazer o que fez, e a simplesmente publicizar o que fez, eu acho que não seria um caminho muito inteligente, não. E aí a gente entra num outro ponto de inflexão, de discussão, que é, gente, quando um autor, já pensando na nossa lógica moderna, né? Como uma autora como a J.K. publica um conto na internet, ou faz uma thread no Twitter, dando maiores detalhes sobre a vida de algum outro personagem depois do fim da saga, a partir do momento em que ela publiciza isso, de certa maneira, o texto não pertence mais somente a ela. E aí entra a nossa subjetividade enquanto fã, enquanto pessoa, enquanto militante, enquanto ativista, enquanto intelectual, enquanto pesquisador, de perceber que tipo de discurso e que tipo de condições fizeram a J.K. publicar o que publicou, ou falar o que tem falado. Então eu acho que é um tema espinhoso, é um tema complexo, porque mexe, como a gente é muito fã, mexe com a nossa subjetividade, mexe com a memória afetiva, né? E mexe também com a própria história da autora, né? Porque, por exemplo, eu posso muito bem admirar a J.K. por tudo aquilo que ela passou enquanto mulher, enquanto mãe, com uma série de abusos psicológicos, abusos físicos, casos de histórico de violência doméstica por conta do ex-esposo, e produzir o que produziu, né? Criar esse universo que é o universo de Harry Potter, apesar também dela não ter criado isso do nada, né? Não foi simplesmente, nossa, brotou aqui na minha cabeça e eu vou criar Hogwarts, vou criar o mundo mágico.
Não. Até porque você bem sabe disso, é uma série de metáforas, uma série de correlações com diversos períodos históricos da história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, eu posso simplesmente não concordar com posicionamentos mais atuais da própria J.K. Pelo próprio sentido de que ela, enquanto uma mulher do tamanho, porque ela é grande, né? Você pode dizer tudo sobre ela, menos que ela não seja grande. E que ela não tenha impacto, que ela não tenha influência direta naquilo que a gente consome, naquilo que a gente também pensa sobre o mundo. Eu posso muito bem respeitar ela por conta desse histórico, difícil, doloroso para quem é mulher, porque envolve uma série de questões bem delicadas mesmo, enfim. Uhum. Mas simplesmente, olha, amiga, aqui eu tenho que soltar a sua mão, infelizmente. Porque não foi uma vez, não foram duas, não foram três. É uma coisa que vem se repetindo constantemente. E para alguém do tamanho dela ainda se manter com determinados tipos de posicionamento, com determinadas formas de expressão e até mesmo nos pedidos de desculpa reafirmar um posicionamento preconceituoso e excludente, então eu só posso acreditar que alguma coisa está faltando. Né? E acredito que falta de informação ou falta de acesso à informação para alguém do tamanho da JK, acho que não seja mais justificável. Uhum. Concordo, faço suas palavras as minhas também, Luan, não tem nem mais o que complementar. O que complementar, na verdade, porque realmente concordo com tudo, só fazendo um merchan aqui agora, que você comentou do queerbaiting, né? E o queerbaiting vai ser o tema da última live aqui do Pasquim Brasil, então dia 27 de junho eu vou falar um pouco mais sobre esse tema, deixo o convite para as pessoas assistirem também. E Luan, você passou também brevemente por um outro tema que eu queria que a gente discutisse, que é a questão do público, do leitor, da recepção, né? Você falou que depois que o texto é publicado, ele não pertence mais somente ao autor, ele pertence também aos seus leitores, seus fãs e quem está trabalhando com aquela obra. E aí eu queria que você comentasse agora um pouquinho sobre isso também, né? E eu acho que você pode falar também da sua pesquisa, né? Essa questão da recepção. Como que entra o tema da recepção ou dos leitores nesse trabalho do historiador que está lidando ali com a literatura como fonte? Cara, o tema da recepção é um tema bem espinhoso, porque, de certa maneira, a depender do período histórico e do conjunto de referências e do conjunto de documentação que você está lidando, é muito complicado de você mensurar esse tipo de recepção. Tem uma incrível amiga minha, que eu não sei se ela está presente aqui na live, mas enfim, se ela for assistir depois, que é a Andresa. Ela trabalha especificamente com um poema português escrito ali no finalzinho do século XVIII, e ela trabalha com a história das edições desse poema no século XIX. Só que ela fala para mim, Luan, é uma coisa muito complicada, porque esse poema teve, sei lá, mais de 20 edições, sendo 18 delas somente no século XIX. Eu simplesmente fazer um recorte e dizer assim, olha, a minha pesquisa vai ter um capítulo especial para discutir a recepção do Aesop, que é esse poema que ela trabalha, no século XIX. De maneira mais geral. Mas se a gente for recortar, eu vou trabalhar a recepção desse poema no século XIX, na sociedade parisiense, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Só que justamente por conta da dificuldade da gente não ter relatos diretos, testemunhos objetivos de como uma determinada classe, ou um conjunto de indivíduos, ou um coletivo de pessoas vai pensar aquela obra, é muito complicado a gente falar em recepção. Quando eu volto para o medievo, que é o meu caso específico, é mais complicado ainda. Por um motivo muito óbvio que, gente, 99,9% da população não sabia escrever e nem ler. O campesinato era analfabeto, não tinha acesso, não tinha domínio das técnicas de retórica, gramática e escrita. Como eu já falei para vocês, isso era restrito a um determinado grupo de indivíduos, certo? Mas no medievo, por exemplo, a depender do tipo de documentação, a depender do tipo de romance, por exemplo, a depender do tipo de saga, a depender do tipo de poema, eu posso fazer um recorte e aí sim, no meu caso específico, a partir da quantidade X de manuscritos que circularam sobre determinado espaço de tempo, em determinadas cortes e em determinados públicos, eu posso fazer uma mensuração da sua circulação, que é diferente de recepção. Eu posso entender como essa obra circulou no medievo. E eu posso entender especificamente como um grupo específico a recebeu, a interpretou e a colocou de novo em circulação. Agora, quando a gente pensa para a nossa realidade, né, pós-século XIX, ascensão do mercado editorial,
ascensão do papel do editor, na própria formulação estrutural de um texto, né? E a própria Andresa também, ela fala muito bem sobre isso. Tem uma outra questão também que, enfim, quando um texto, vamos lá, pensar, ele sai da máquina de escrever, ou ele sai do notebook do autor, e ele chega na gráfica, ele chega na editora, ele passa por todo o processo de editoração, gente, curiosamente, aquele texto passa a não ser somente do autor ou da autora. Tem um papel do editor aí. Quem vai falar muito bem sobre isso é o Roger Chartier. Ele vai falar sobre o mercado livreiro, etc e tal. E no nosso caso, justamente por mexer com essas questões afetivas que eu comentei com vocês, se torna complicado porque a gente pode pegar, sei lá, uma tiragem de 10 pessoas e mostrar para essas 10 pessoas uma série de threads no Twitter da JK falando sobre as questões que ela vem falando, né? Sobre a questão, por exemplo, de defesa de espaços, enfim, de uso exclusivo de pessoas, de mulheres cis, né? Excluindo mulheres trans, etc e tal. E nesse extrato de 10 pessoas, você vai ter 10 opiniões diferentes. Ou 10 interpretações diferentes de um mesmo assunto. Em alguns casos, essas interpretações podem convergir de alguma ou de outra maneira. Em outros casos, essas interpretações podem completamente ser diametralmente opostas. E aí torna difícil justamente a gente mensurar o grau de recepção que isso vai ter. Todas essas pessoas estão unidas pelo amor, pela preocupação social, por algum tipo de envolvimento afetivo, social, cultural e político, porque tudo é política, inclusive a literatura é política também, e que vão se prestar a pensar a obra, o conjunto da obra da JK de uma maneira muito específica. Então eu acredito que essa questão da recepção ela é complicada, mas em algum modo ela deve ser pensada também. Porque senão a gente vai cair no sentido de que, olha, a JK escreveu isso no Twitter dela e a palavra dela é lei. Se ela está dizendo, então é porque, enfim, a mulher foi quem criou o universo, ela é quem pode dizer se o Dumbledore é gay ou não é, se, enfim, existem menções implícitas, inclusive no 7º livro, um amor juvenil do Dumbledore com Grindelwald, que isso não foi colocado de maneira muito clara, e que, sei lá, 5, 7 anos depois que o 7º livro veio a público, a JK toda linda e maravilhosa no Twitter, não, ele é gay mesmo. Achei que estava claro isso. E olha, não necessariamente ela precisa militar, no sentido pejorativo da palavra, no texto e fazer uma literatura militante, olha, é isso e aquilo, não. Mas simplesmente é não cair no próprio queerbaiting, né? De você criar um nicho, criar um mercado editorial, de atrair o dinheiro dessas pessoas que, enfim, foram constantemente marginalizadas ao longo do curso histórico e dizer assim, olha, gente, tem um espaço aqui para vocês. Só que esse espaço é meramente superficial. Mas, enfim, aí já fazendo a propaganda, né? Eu também vou querer muito assistir essa live sobre queerbaiting, porque é uma coisa que é extremamente necessária, gente, pra gente discutir hoje em dia. Sim, com certeza. Lua, muito obrigado. Agora eu estava vendo aqui algumas mensagens do nosso público, e só elogios aqui. A Natália colocou que a live está incrível, a Elis fez um comentário muito interessante, concordando com o que você estava falando da JK, e ela colocou que, às vezes, a gente, né, esquece que os autores também têm suas complexidades. Aí caímos sempre no maniqueísmo de crucificar ou defender cegamente. No caso, crucificar, o famoso cancelamento atual, né? E no caso dos fãs, como você falou, tem essa questão afetiva, né? Pra gente que é fã, a gente geralmente quer que a obra seja perfeita, no sentido que sem defeitos, mas não é, né? Vai ter problemas, vai ter questões, e a gente, eu acho que e agora nem tô cobrando isso, nem cobro que os fãs sejam igual nós que estamos dentro da academia trabalhando com literatura, mas eu acho que qualquer fã, independente da sua área de formação, é preciso ter uma criticidade também com aquilo que se lê, né? Não dá para comprar, como você bem falou, não dá para comprar todos os discursos, tudo que vem, é como se, isso, ponto, acabou. Então eu acho importante as críticas que você trouxe, e o pessoal aqui está concordando 100% com você, são muitos comentários aqui. Falaram também que muitos falaram que continuam admirando a J.K. como autora, porque ela é uma autora incrível, mas de fato não vão passar pano para o que ela está falando agora, e eu concordo completamente. Aí a Mariadra também escreveu: a live está sensacional. Enfim, só elogios, Lua, muito obrigado. E vamos agora então para o terceiro bloco,
Eu não sei que você queira falar algo mais sobre esse segundo bloco, fique à vontade para trazer novamente, mas nesse terceiro bloco eu queria que a gente falasse mais propriamente das suas pesquisas e falar um pouquinho sobre a questão da literatura medieval. E aí eu já começo perguntando para você sobre o que é a literatura, o que se entende por literatura medieval. Você falou no começo da live que a própria ideia de literatura que a gente tem hoje é uma criação ali do final do século XVIII, início do século XIX. E aí o que tem ali na Idade Média que a gente pode chamar então de literatura? Então, como eu já falei, né, pegando essa reflexão de que a literatura ela só é e só pode ser compreendida enquanto uma categoria, enquanto um conceito historicamente definido, o termo literatura existia no medievo. A grafia do termo literatura com 2 T's em latim existia. Só que o sentido de literatura, como aparecia na documentação medieval, escrita primeiramente em latim, ela fazia menção muito mais às técnicas de escrita, de leitura, ao ofício realmente da gramática e da retórica enquanto formas de comunicação, do que propriamente a essa ideia de um conjunto de textos com características estilísticas específicas, escritas em determinada língua, etc. e tal. Depois é que a gente vai ver o surgimento da literatura em vernáculo, né, ali no finalzinho do século XI para a virada do século XII, que, por exemplo, é o que eu pesquiso. Eu pesquiso literatura vernacular escrita em francês antigo, na região norte do que a gente conhece hoje como a atual França. E aí o termo literatura, grafado em francês antigo, também vai aparecer na documentação medieval, mas esse sentido de literatura grafado em francês antigo, por sua vez, vai fazer menção àquelas obras que foram escritas em latim. Os chamados grandes romances da antiguidade. O romance de Troia, o romance de Enéas, o romance de Alexandre, que foram obras ali escritas em latim, em verso, finalzinho do século XI para o século XII. Então, você vê como a própria definição do conceito vai mudando. E é justamente porque o sentido de literatura que a gente vai dar para um determinado conjunto de textos, e aqui cabe fazer também essa menção, quando eu estou falando em textos, eu estou falando em textos escritos e textos orais. Porque não tem como falar de literatura medieval sem falar que a literatura medieval ela era, na sua maior complexidade, na sua maior parte, uma literatura oral. O fato da gente ter cada vez mais manuscritos, cada vez mais documentos escritos, compilados e preservados a partir do final do século XIII, não necessariamente implica dizer que esses textos não foram produzidos, construídos e compilados a partir de um impacto muito grande da cultura oral na sua própria confecção. Então, falar em literatura medieval, para começar, seria simplesmente corrigir o singular e falar em literaturas no plural. Porque é uma literatura oral e é uma literatura escrita. Então, acho que seria o primeiro ponto para deixar logo claro. Então, eu trabalho nesse sentido, fazendo essa discussão um pouco mais conceitual, um pouco mais teórica, de como como as literaturas medievais, no caso, foram pensadas, foram produzidas. E, inclusive, tem uma grande amiga minha que escreveu um artigo comigo sobre isso, que eu espero que seja publicado em breve, né? Vai ser publicado ainda este mês, que a gente falou um pouquinho sobre esse processo de construção das literaturas medievais, a gente discutiu um pouco, ainda que brevemente, alguns gêneros literários específicos do medievo, né? Como o próprio romance, como os próprios fabliaux, que eu mencionei, como as próprias sagas, enfim, poemas, etc. e tal. Então, acho que de início seria isso, né? Falar em literatura medieval é falar em literaturas medievais no plural. Legal. Você poderia comentar um pouquinho sobre esses diferentes gêneros? A gente já fica ansioso para ler seu artigo, queria saber agora um pouquinho mais, o que diferenciaria ali o romance das sagas e tudo mais. Uma divisão muito corrente na própria historiografia, medieval que trabalha com literatura nesse sentido, é porque, por exemplo, quando a gente tem poemas, quando a gente tem sagas, dá a impressão de que esses gêneros específicos, ou seja, alguns poemas e algumas sagas, antes do século XII, tinham um caráter, né, eminentemente o quê? Bélico, épico, ou seja, grandes narrativas envolvendo os conflitos marciais,
disputas territoriais, histórias de heroísmo, de valor, etc. e tal. Quando acontece a virada do século XI para o século XII, por uma série de questões que vão envolver deslocamento e dominação de alguns territórios políticos ali na região do norte da França, o próprio aumento do patrocínio das cortes europeias sobre um tipo de literatura que até então estava circunscrita à região sul, ou seja, uma literatura um pouco mais cortesã, uma literatura um pouco mais idílica, uma literatura que falava sobre natureza, que falava sobre relações de amor, que falava sobre reflexões de como pensar o mundo, né? Que, enfim, tratavam sobre a ideia de amor no sentido de ver, de sentir essas emoções. Ela vai ser transplantada por conta de alianças matrimoniais, uma série de casamentos vão ser realizados nesse sentido para garantir a própria estrutura de alguns territórios. Então vai criar-se essa diferenciação. Então, por exemplo, existem poemas que são épicos, que trabalham com esse ideal de guerra, de belicismo, de valor, de heroísmo, de coragem. E existem também poemas que são corteses, cortesãos, né? Que vão falar sobre esse amor cortês, sobre essas relações entre homens e mulheres, aristocráticos, que de certa maneira vão, enfim, englobar esses aspectos desse tipo de gênero até então feito, mas que vão expandir, que não vão ficar presos somente a esse tipo de narrativa. Mas é óbvio, por exemplo, que nos romances que eu trabalho, nós vamos ter também jornadas de heroísmo, de valentia, de cavalheirismo, etc. e tal, que vão se apropriar desse topos literário já anteriormente construído, que vão dotar de um novo significado e que vão expandir esse tipo de tema, né? E a gente tem os romances de cavalaria, a gente tem os fabliaux, que são os gêneros mais satíricos, mais eróticos, a gente tem também os chamados lés medievais, que são um tipo de narrativa curta, que são geralmente acompanhados por instrumentos musicais, ou seja, já parte de uma ideia também de performance teatral, de você ler o texto, de você declamar um texto em voz alta, apresentando-se para uma grande corte ou para um espaço público nos centros urbanos, acompanhados de instrumento musical, né? Justamente porque essas obras foram compostas em verso justamente para facilitar a memorização daquilo que estava sendo cantado, daquilo que estava sendo exposto. Então, de certa maneira, embora fosse um tipo de produção intelectual, um tipo de produção artística das chamadas classes altas do medievo, em algum momento, todos tinham acesso. Porque se você não tinha acesso por meio da leitura do manuscrito, você tinha acesso posteriormente a essa teatralização dessas obras no espaço público. Então, eu acho que são algumas diferenças que a gente pode traçar. Não, muito obrigado aqui. Eu te forcei a dar spoilers do seu artigo, mas eu achei muito legal. Acho que o pessoal também, a Dani tinha colocado aqui que ela estava curiosa também para saber os gêneros. Luan, eu estava lendo a sua dissertação de mestrado, né? Para quem não sabe, gente, eu coloquei o título na divulgação, mas vou ler aqui para vocês. O Luan defendeu o mestrado dele em 2018, Luan? 2019. O título da dissertação de mestrado dele é Meu Corpo Fica Aqui, Levas Meu Coração. O amor cortês e as representações de Isolda e Fenice na cultura escrita dos romances medievais, séculos XII e XIII. E eu achei sensacional sua dissertação, parabéns pelo trabalho. E um capítulo que me chamou mais atenção, que eu gostei, porque, nossa, quero indicar para todas as minhas alunas lerem, foi o capítulo 2, que você dedica ele a analisar as representações das mulheres aristocráticas nessa literatura, né, nesses romances medievais. E aí, se você puder falar um pouquinho pra gente, né, pro pessoal que ainda não leu sua dissertação, você falar um pouquinho como que eram essas representações desses romances e as conclusões que você chegou. Recomendo muito, pessoal, que vocês leiam a dissertação do Luan, ela está disponível para download, né, pelo Instagram do Luan, vocês encontram um link ali na bio dele, vocês conseguem fazer download, vale muito a pena ler, mas eu acho que seria legal, assim, a última pergunta que eu tenho para você, na verdade é um pedido mais que uma pergunta, de você falar um pouquinho sobre essas representações e as conclusões que você chegou na sua dissertação. Obrigado, Vitor. Eu acho que talvez foi o capítulo que eu mais gostei de escrever, mas que posteriormente, se eu fosse relê-lo hoje, eu reescreveria ele do início ao fim, ainda que mantendo alguns aspectos que eu considero mais centrais,
Mas o meu principal intuito foi de perceber que, embora no título estejam as figuras de duas damas medievais, que é Isolda e Fenice. Isolda do romance, enfim, talvez mais conhecido de todo mundo, o Tristão e Isolda, e Fenice de um outro romance medieval chamado Cligé. Embora ela seja um foco, nesse capítulo eu tentei apresentar sobre de que outras maneiras damas e donzelas, e por que damas e donzelas eu vou explicar a diferença entre os dois termos, porque que damas e donzelas eram representadas ou apresentadas por esse tipo de literatura específica de maneiras diferentes, ainda que mantendo um certo padrão, por exemplo, de apresentação. Damas e donzelas, primeiro, fazendo essa diferença, né? Quando eu falo donzelas, em relação ao medievo, eu falo donzelas em menção de que são mulheres não casadas, ou seja, são mulheres solteiras, porque ela ainda é uma mulher que não se vinculou a uma parentela, eu estou usando termos medievais da documentação, uma parentela medieval, né, a parentela do seu esposo, e damas são aquelas mulheres já casadas, oficialmente incorporadas nessa parentela, cujo intuito principal das alianças matrimoniais no medievo era seguramente de adquirir patrimônio, expandir patrimônio, principalmente esse segundo, e garantir a linhagem específica de uma determinada casa ou de um determinado território senhorial, de uma determinada parentela, né? Ou seja, em palavras para o grande público, né, traduzindo, nada mais era do que um casamento por interesse. E as mulheres utilizadas como moedas de troca. Nessa lógica de assegurar o patrimônio. E o meu principal intuito foi de tentar perceber na documentação medieval que, curiosamente, acho que talvez seja a minha principal reflexão nesse capítulo, curiosamente essa documentação, por ela ser escrita por homens, ou seja, é uma literatura masculina, produzida por ideais masculinos, produzidas com uma visão do gênero masculino sobre aquilo que era ser mulher no medievo, especificamente uma mulher aristocrática no medievo, ainda assim, essa literatura acenava para as mulheres que também a consumiam. Porque os autores medievais, eles eram tudo, menos ingênuos, de acharem que essas mulheres nobres, por terem acesso a um tipo de educação formal característico da sua classe social em específico, não iriam ter contato com esse tipo de obra. Então é óbvio que eles fazem acenos pontuais, é óbvio que eles destacam alguns valores, é óbvio que eles destacam alguns tipos de comportamento positivos para aquelas mulheres que estavam lendo, porque eles tinham que agradar, obviamente, essas mulheres. E pasmem vocês, né? Fazendo propaganda já para, enfim, suscitar a curiosidade. As principais patrocinadoras dessas grandes obras medievais de literatura eram mulheres nobres. Isso não é por um motivo muito, digamos que, difícil de você entender, não. É porque, por conta das mulheres estarem restritas a um ambiente doméstico no medievo, embora também isso não deva ser uma leitura completamente cristalizada da posição social do gênero feminino no medievo, ainda assim essas mulheres podiam transitar dentro dos limites da época, que de fato existiam e que continuam em alguma maneira existindo até hoje, mas elas também podiam transitar, inclusive no patrocínio de obras, de poetas, de intelectuais, de músicos, que iriam produzir um tipo de literatura que, de fato, as representasse, de alguma maneira. E que elas se sentissem satisfeitas por aquilo que iam ler, consumir ou ouvir. Então, é óbvio que, embora a gente encontre uma série de características completamente negativas, completamente misóginas, completamente preconceituosas e, enfim, do pior tipo possível que você possa encontrar na documentação, existem essas nuances também. De você perceber que a minha principal questão foi quebrar a ideia de que no medievo as mulheres medievais, fossem elas nobres, campesinas ou dos estratos médios da classe até então burguesa ascendente, a partir do século XII,
era que a mulher no medievo ela só poderia ser filha de Maria, ou seja, a redentora, a santa, a imaculada, colocada num pedestal de realização máxima, ou ela seria a filha de Eva, a pecadora, a luxuriosa, a pecaminosa, etc. e tal. E que não necessariamente, e isso não vale só para o medievo, para qualquer período histórico, não necessariamente o modo como nós analisamos gêneros, categorias, classes sociais em específico, tenha que ser algo preto no branco. Existiam limitações de movimentação, existiam limitações de espaços medievais que até então ficaram restritos para as mulheres? Existiam, mas existem ainda hoje. Então não se trata de dizer que no medievo a mulher não tinha voz, que a mulher não tinha poder, que a mulher não tinha espaço e que a mulher era apenas um reflexo imediato do seu esposo, do seu marido, e aqui, observando a documentação medieval, do seu senhor, porque a palavra utilizada é essa. Um esposo, no medievo, ele não era o esposo da mulher, ele não era o companheiro da mulher, ele era o seu senhor. Fosse esse homem nobre, fosse esse homem um campesino. Ele era senhor da mulher. Portanto, ele era dono do corpo feminino e ele tinha total e controle, ele tinha controle absoluto, inclusive institucionalizado pela igreja, sobre esse corpo feminino. Agora, daí você fazer uma leitura e dizer que, olha, a documentação diz que o esposo é senhor da mulher e que a mulher era submissa e que ela não encontrava alternativas, subterfúgios para resistir a essa dominação masculina, parafraseando Bourdieu, por exemplo, aí a gente não pode cair nesse erro. Porque, de novo, é simplesmente tomar aquilo que está no texto como verdade absoluta e apenas traduzir para o nosso trabalho uma realidade que já estava dada. Olha, se está no documento, então está dado. Nosso papel é apenas transferir, traduzir e deixar de maneira mais compreensível para aqueles que não têm tanto domínio da documentação ou que não têm tanto conhecimento sobre o período histórico. Sim, as mulheres existiram e as mulheres existem até hoje. Isso também ajuda a quebrar a ideia da Idade Média como uma idade das trevas, como um período de obscurantismo, onde as mulheres não tinham voz, onde as mulheres não tinham papel, onde as mulheres não tinham espaço. As mulheres tinham espaço, as mulheres tinham voz, as mulheres criaram alternativas de resistência a essa dominação masculina. Mas, gente, uma coisa muito óbvia, dentro dos limites de classe e de gênero que ainda existem até hoje. Então, tipo assim, parece uma coisa um pouco óbvia, mas é que justamente para quebrar de uma vez por todas essa ideia de que a mulher no medievo era apenas da dona de casa. Ou que ela era submissa, ou que ela não tinha espaço, ou que ela não tinha voz, etc e tal. Então, curiosamente, mesmo um tipo de documentação composta e produzida por homens, ainda assim tinha muito a dizer sobre a própria, com todas as aspas, condição feminina no medievo. E é justamente você fazendo essa leitura dos silêncios da documentação, de você cruzando documentações de tipo diferente, é que você pode chegar às conclusões que eu cheguei na minha dissertação. Que uma delas é de que, de determinadas maneiras, o modo como os homens, né, como esses escritores, como esses poetas representaram, ou melhor dizendo, apresentaram determinados tipos de comportamento feminino nos seus poemas e nas suas obras, faziam relação direta, primeiro, a uma realidade que eles experimentavam por circularem em diversas cortes no período medieval e também por conta de um patrocínio feminino a essas obras. Que, inclusive, uma das maiores mecenas, uma das maiores incentivadoras das artes medievais, e aqui eu faço um aceno à minha outra grande amiga, Roberta Bentes, foi uma mulher, enfim, impressionante, chamada Leonor da Aquitânia, que foi rainha consorte da França e, posteriormente, rainha consorte da Inglaterra. Leonor da Aquitânia foi uma das maiores incentivadoras da arte, da cultura e da literatura medieval no período no qual estou fazendo menção, século XII e século XIII. E a sua filha, que posteriormente se transformou em condessa, também. Ou seja, eram mulheres que patrocinavam
e que, de certa forma, queriam ver realidades femininas que fugissem dessa rigidez, dessa dominação masculina e dessa dominação eclesiástica quase que onipresente. Então, acho que são essas duas as principais reflexões que eu tentei trazer nesse capítulo, né? Tipo assim, falei muito, enfim, mas acho que acredita isso. Não, perfeito, muito obrigado, Luan. E acho que assim, recomendo novamente, pessoal, leiam a dissertação do Luan. Além de trazer essas conclusões sensacionais, que eu acho que são muito necessárias para os nossos dias, é um texto muito bem escrito, didático. Então, às vezes as pessoas ficam com medo de ler dissertação em tese, porque muitos historiadores escrevem, às vezes, de uma forma que é difícil para quem não é da área entender, mas no caso do texto do Luan, além de ser muito bem escrito, de ter todo o rigor teórico, metodológico, é também muito didática a escrita e a leitura, então vale muito a pena. E eu acho, eu adoro ler pesquisas como a sua, que traz essa questão do feminino. Agora você também está se preocupando com o masculino, já se preocupava antes, né? Porque eu acho interessante, geralmente, essa é uma preocupação que eu tenho discutido bastante com os meus alunos da graduação em História, esse semestre, que nas produções, sobretudo audiovisuais da contemporaneidade, que se voltam para a Idade Moderna, sobretudo para a Idade Média, ou que se inspiram na Idade Média, como Game of Thrones, você tem ali umas representações femininas que, num primeiro olhar, é vendido como empoderado e tal, mas quando a gente vai vendo, não tem nada de empoderado, continua o mesmo sexismo e machismo. E o que é interessante é que essas produções têm uma tendência de tentar mostrar que a mulher, nessa suposta Idade Média, ela só sofria, né? Então a questão, uma coisa que eu critico bastante, todas são estupradas, como Game of Thrones, enfim. E aí quando você traz essa documentação que você trabalhou, você vê que não era somente isso, não era só sofrimento, não era somente opressão, né? Como você bem disse, dentro ali dos limites de classe e de gênero, você tinha agência dessas mulheres, né? E aí eu acho muito importante a gente ir para a documentação, ler trabalhos como o seu, para desmistificar essa ideia, não só de Idade Média como Idade das Trevas, mas como se fosse um lugar que todas as mulheres só estavam ali sendo oprimidas e tudo mais, que às vezes é uma imagem que o cinema e a televisão passa hoje pra gente, e que tem mais a ver, tem uma amiga que tá assistindo aqui, a Natália, também historiadora, ela sempre fala, tem mais a ver com uma fantasia sexista do presente do que o que estava ali realmente, né, acontecendo no período medieval e na documentação. Não, acho que perfeitamente. Inclusive, fugindo um pouquinho do tema, mas acho que tem um pouquinho a ver ainda. Essa mesma amiga minha, Andresa, inclusive a gente teve uma conversa muito boa no final do ano passado sobre justamente essa questão de como as produções do audiovisual, embora surfem num discurso de empoderamento feminino, de representatividade, que sim, gente, é importante, mas, de novo, representatividade por representatividade, sem você ir à raiz do problema, sem você de certa maneira, analisar sobre qual estrutura econômica, cultural e social isso é construído, representatividade para representatividade não resolve nada. E ela me chamou a atenção justamente para esse empoderamento, esse falso empoderamento feminino em Game of Thrones. Porque embora a gente tenha Daenerys, embora a gente tenha Sansa, embora a gente... Coitada da Sansa, né? Embora a gente tenha a Arya, embora a gente tenha a própria Brienne como exemplos de figuras femininas fortes, ela me chamou a atenção de uma coisa que está muito óbvia e que eu não tinha me tocado disso. Inclusive, quando eu me toquei, eu falei assim, caraca mesmo, realmente o privilégio, né, do homem hétero fala mais alto. Que embora todas elas fossem figuras femininas fortes, imponentes, autossuficientes, para que elas atingissem esse grau de autoafirmação, todas elas tiveram que passar por algum evento traumático. Então parece que de novo, é um delírio, é um fetiche masculinista e sexista de que a mulher, para se transformar em forte, ela tem que sofrer algum tipo de trauma. Seja ver o seu pai decapitado na sua frente, quando você ainda é criança, no caso da Arya, ao exemplo limite, que foi daí, inclusive, que muitas pessoas abandonaram a série na quinta temporada, que foi a situação limite do estupro da Sansa, sendo observado por uma terceira pessoa, que era o Theon, e que essa situação limite serviu de maneira horrível para o desenvolvimento, serviu de escada para um desenvolvimento não da Sansa, mas do próprio Theon.
Então, tipo assim, poxa, você tem uma mulher sendo violentada para ela servir de escada pro desenvolvimento de um personagem homem? Como assim, gente? Uhum. A própria Brienne também, da mulher ter sido jogada para ser devorada e para lutar contra um urso. Até surgiu o Cavaleiro de Armadura Branca, ou seja, ter que vir um homem, ter que vir um Jaime para pular no cercado, enfim, lutar contra o urso, etc e tal. Então é uma coisa que chama muito a atenção. A própria Daenerys também. Teve que passar por todo tipo de trauma para, enfim, ser aquela mulher firme, fria, gélida, dura, e para ter o fim que teve, né? Também que, enfim, Exato. Daenerys é uma Exato. das grandes injustiçadas da cultura pop nos últimos anos. E é justamente, Sim. de uma certa maneira, para a gente ler a documentação histórica, ler as produções atuais que, de certa maneira, trazem temas relevantes para a gente pensar como uma questão de gênero, mas com esse cuidado, certo? É tipo assim, é a gente ir além, mais uma vez, da aparência, né? Porque se a aparência se confundisse com a essência das coisas, toda e qualquer ciência seria supérflua. E, de novo, quem fala isso é o nosso querido velho barbudo, né? O Marx, mais uma vez, aí, dando alguns insights para a gente pensar a nossa realidade. Mas eu acho que são temas que valem a pena para a gente pensar, inclusive para o próprio universo de Harry Potter também. Com certeza, Luan. Luan, não tem nem palavras para te agradecer por esse papo, por essa aula que você nos deu, assim, foi sensacional. Estamos caminhando já para os momentos finais. Antes de eu passar a palavra para você, vou só dar mais um recado para os ouvintes, né? Como eu comentei, ao final da live eu vou sortear este caderno aqui, né? Um caderno da Entrelinhas Cadernos, que é uma página aqui do Instagram. Então, se você quer concorrer a este caderno, lembrando que o frete é por minha conta, a pessoa que ganhar o sorteio vai receber o caderno bonitinho na casa. Vocês têm que ir, para participar do sorteio, vocês têm que ir lá no post que eu fiz divulgando a live do Luan. É um post que eu fiz aqui na página ontem e vocês têm que comentar o que vocês acharam da live. Ou seja, nos dar um feedback sobre a live lá nos comentários. O meu Instagram, que é para além de Hogwarts, ele só permite comentários de quem segue a página. Porque é uma estratégia que, assim, se você quer criticar os meus textos, primeiro você vai ter que me seguir, depois você comenta, né? Então vocês precisam primeiro estar seguindo a Para Além de Hogwarts, comecem a seguir a Para Além de Hogwarts, atualizem ali a página, vão na postagem que eu divulguei a live do Luan e escrevam lá o que vocês acharam da live. Deixe lá a opinião de vocês, que depois eu e o Luan vamos ler. E depois que eu fechar a live, essa live aqui, eu vou deixar ela salva, tá? Essa como todas as outras lives do Pasquim Brasil, vai ficar salva aqui no IGTV. Depois de 10 minutos que eu tiver fechado a live, eu vou abrir uma nova live para fazer o sorteio. E aí, então, assim, a gente vai fechar a live aqui daqui uns 5 minutinhos. Vocês têm uns 15 minutos para irem lá dar o feedback. E aí, lembrando que é somente um feedback também, gente. Se eu ver lá pessoas que comentaram 3 vezes o que achou da live, eu vou tirar a pessoa do sorteio, tá? Então é um único comentário dizendo o que vocês acharam da live, para ser chances iguais para todo mundo. E aí, daqui mais ou menos uns 15 minutos, eu abro uma outra live só para fazer o sorteio deste caderno da Entrelinhas Cadernos. Então, vamos lá. Luan, e agora, assim, só tenho que te agradecer, as pessoas te elogiaram muito aqui, a Elis, ela fez vários comentários aqui, a Elis é uma colega, amiga minha, historiadora também, ela trabalha com mulheres no Brasil colonial, e ela se sentiu super representada pelas suas falas da questão das mulheres, e ela te parabenizou, todo mundo escrevendo live incrível, parabéns pela live, assim... Os feedbacks sempre muito positivos, como os cursos, já fiz 2 cursos com você e também aprendi muito naqueles momentos, agora aprendi muito novamente te ouvindo, então na verdade só quero te agradecer, muito obrigado pela disposição, por estar aqui durante 1h30 conversando com a gente no sábado, né? Sábado, você poderia estar descansando e você topou vir aqui conversar com a gente, então muito obrigado. Espero que essa seja a nossa primeira parceria oficial de muitas outras. Só tenho que te agradecer e passo agora a palavra para você. Se você quiser falar algo mais, complementar algo mais, ou trazer algum outro assunto que eu não perguntei e você queira discutir, sinta-se à vontade. Não, primeiro agradecer o convite. Nossa, passou 1h30, passou muito rápido, eu nem senti o tempo realmente passando. E agradecer, enfim, a parceria, agradecer principalmente pelo convite, agradecer a vocês pela paciência. Eu acho que tem sido muito importante esses espaços de construção e de diálogo, porque a gente, de uma certa maneira, está fazendo algo que está sendo muito discutido na academia, que é chamado de história pública.
Porque, gente, embora seja uma live para falar sobre Harry Potter, para falar sobre as nossas preferências individuais de gostos, de leitura, etc e tal, acredito eu, né, vocês podem me chamar de idealista, de ingênuo ou não, é um espaço de construção de conhecimento, é um espaço de discussão política, é um espaço de posicionamento, é um espaço de diálogo, principalmente com quem está produzindo, se propondo a ouvir, a debater, a discutir determinados temas que eu acredito eu que sejam extremamente relevantes para o nosso contexto atual e de ter esse reconhecimento, de ter esse espaço, de ter esse lugar. Então, agradeço muito ao Vitor pelo convite, agradeço a parceria também da editora Rocco, todo o suporte, mas principalmente agradeço a vocês, né, a todas, todos e todos que estiveram aqui conosco até uma hora dessa. Enfim, a gente sabe, sábado, final de semana, geralmente é o tempo que o pessoal tira para descansar, para relaxar, para curtir a vida, para curtir o descanso. E vocês ficaram conosco aqui até agora. Então, gente, só tenho muito a agradecer pelo espaço e eu espero realmente, do fundo do coração, que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido a discussão e que minimamente algo que eu tenha falado aqui, mesmo que vocês não concordem, que sirva para, enfim, a gente caminhar, para a gente debater, para a gente discutir. Então, mais uma vez, agradeço muito pela paciência. Peço desculpas qualquer coisa por algum tipo de percalço, se eu não me fiz muito objetivo, muito claro, enfim, né? Como eu falei no começo, estava um pouco ansioso, estava um pouco nervoso, e é a minha primeira vez nesse espaço de fazer uma live aqui no Instagram, né? Mas acho que espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Acho que o mais importante é isso. Mais uma vez, obrigado ao Vitor pelo espaço. E parabéns pelo projeto incrível também. Obrigado, Luan. Foi sua estreia como live no Instagram e foi sensacional, assim. Muito obrigado mesmo. Tem várias pessoas pedindo para você voltar aqui na Para Além de Hogwarts, para você voltar e vir falar sobre as mulheres em Harry Potter, inclusive. Então a gente já pode pensar em futuras novas lives. E que essa foi a primeira live, com certeza, de muitas outras, porque assim como o que você escreve, você é sempre muito didático, você falando também, você é muito didático. Então, eu acho que todo mundo aqui, mesmo quem não é da área de história, conseguiu acompanhar muito bem. Não tem nem para o que se desculpar, porque realmente foi muito bom. Muito obrigado mesmo, Luan. E aí, só dando um recado rapidinho para o pessoal que está assistindo, né? Essa foi a nossa live de abertura do evento Pasquim Brasil. É um evento de 7 lives, que vai acontecer todo final de semana, com exceção do dia 19, porque 19 a gente tem um clube do livro, então aí nesse dia não vai ter live. Mas fora dia 19, todo sábado e domingo, a partir das 16 horas, a gente vai ter lives aqui na Para Além de Hogwarts, com um convidado diferente, que vem de diferentes áreas também. Hoje a gente teve o Luan, que é da História, amanhã a gente vai ter a Larissa, que é da Geografia, e ela fez um TCC sobre o imaginário geográfico em Harry Potter, então a gente vai falar sobre a possibilidade de utilizar Harry Potter no ensino de geografia. Então eu já deixo o convite para vocês aqui estarem de volta amanhã a partir das 16 e participarem também das outras lives. Então, assim como o Luan, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não deixem de participar do sorteio, vocês têm 10 minutinhos, daqui a pouco eu abro uma segunda live para a gente fazer o sorteio. Muito obrigado, pessoal. Luan, muito obrigado mais uma vez. E é isso, a gente vai se falando então e pensando em novas lives, novos projetos. Obrigado, querido. Tchau, tchau, viu, gente? Foi um prazer. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau.